Então, a palavra de hoje, ela fala desse cenário. Estava chegando a Páscoa, então, antes da gente entrar aqui na palavra que nós vamos citar aqui hoje, né? Eu quero lembrar aqui, né, que 2 dias antes da semana da Páscoa, né, começar ali o tal, Jesus estava em Betânia. Então, nós vamos ler a palavra que está em Marcos 14, de 1 a 10. Aí, só antes de entrar na palavra, tem um detalhe interessante. A palavra que nós vamos ler fala o seguinte: teve um jantar na casa de Simão o leproso. Quando fala Simão o leproso, o que vocês supõem? Que aquele homem era um leproso. Né? Simão o leproso. Mas se ele era leproso, ele não deveria chamar alguém para fazer um jantar na casa dele. Provavelmente, se ele fosse leproso, ele estaria num leprosário, né? Estaria num lugar isolado. Então não era leproso, senão ele não podia fazer o jantar. Então ele não era leproso naquela época, mas devia ter sido, provavelmente, né? Por isso ficou, né, marcado Simão o leproso. A Bíblia fala. Nós vamos ler daqui a pouco. Então, antes de entrar na palavra, eu queria já deixar essa observação. Não marque as pessoas, não rotule as pessoas por alguma coisa que você vê que ela é, porque as pessoas mudam. Aquele Simão possivelmente tenha sido um leproso, mas se ele estava dando jantar, ele não era mais leproso. Mas ainda assim a Bíblia chama Simão o leproso. Por quê? Porque era assim que as pessoas conheciam. Então, as pessoas mudam. Nunca chame uma pessoa o bebum, o vagabundo, porque as pessoas mudam. Você já pensou? A pessoa muda, você muda, eu mudei, você mudou, nós mudamos, né? E aí alguém vem nos chamar por aquilo que nós fomos, não é errado. Então, não rotule as pessoas, né? Eu fiz essa observação antes de entrar na palavra. Então, agora que vocês já sabem, vamos ler aqui a passagem de Marcos 14, de 1 a 10. Diz assim, né? No Evangelho de Marcos. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam, né? Procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Estavam planejando a morte de Jesus. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, depois da festa, aí a gente prende ele e mata ele. Estando ele em Betânia, né, no verso 3, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmurou contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o terão convosco, e quanto quiseres, pode fazer-lhe o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória dela, sua. Vem, fecha seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado a Deus por esse dia maravilhoso, domingo, esse culto que nós podemos estar aqui na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos aqui presentes, aqueles que estão acompanhando pela internet. Que essa palavra, Senhor Deus, alcance os nossos corações. Que ela possa, Senhor Deus, encontrar um solo fértil e a semente que está sendo lançada aqui gere a plantação e a colheita que o Senhor assim já imaginou. Porque nenhum dos Teus planos são frustrados. Então,
eu abro aqui, Senhor Deus, toda a liberdade para o Espírito Santo ministrar. Que seja Ele a trazer a direção e não a minha, Senhor Deus. Porque eu sei que nós seremos muito abençoados nessa noite. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo vai trazer para nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um detalhe. Essa mesma palavra, quando vocês estiverem vendo a Bíblia, normalmente, eu não sei a sua Bíblia, né? Mas ela tem, assim, as referências. Normalmente, no Evangelho, aquela passagem, né? Ela é contada por vários evangelistas, né? Mateus falou sobre essa passagem aqui, né? Mateus falou lá em Mateus 26:7, Lucas 22 fala do assunto, e agora esse texto que nós acabamos de ler. E nenhum desses três evangelhos que nós falamos, cita o nome dessa mulher. Fala a mulher. Mas João, quando você vai no evangelho de João 12, de 1 a 8, depois se quiser ver, ele explica que essa mulher tem nome, e é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que por sinal morava em Betânia. Né? Então por isso, quando vocês lerem alguma coisa, lê. Se tiver lá uma menção de uma referência bíblica, é porque essa passagem é citada também nos outros evangelhos. Então, leiam e você compara, porque às vezes um evangelista, um escreveu uma forma, outro escreveu o mesmo assunto, né? Uns traz mais informações que o outro. Não é que aquele que trouxe mais está errado, é o outro que não trouxe aquilo. Então você sempre acrescenta e não tira. Ok? Bom, mas aqui eu estava trazendo essa observação para falar que o curioso, uma vez que nós achamos que essa mulher é Maria de Betânia, como tem várias Maria na Bíblia, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, né? Essa é Maria de Betânia, irmã de Lázaro, irmã de Marta. E curioso também, né, quando você estuda a Bíblia, que essa Maria de Betânia, ela é citada 3 vezes só na Bíblia. 3 vezes. E as 3 vezes que cita essa Maria de Betânia, sabe onde ela está? Aos pés de Jesus. Olha que interessante. As 3 vezes. A primeira vez que a Bíblia cita ela, que ela está aos pés de Jesus, é quando tem aquela passagem que vocês conhecem, já pregou aqui, que ela e Marta vão receber Jesus na sua casa, junto com os discípulos, para comer. Imagina, né? Jesus fala assim, ó, vou almoçar na sua casa. Imagina, se fosse lá em casa, minha esposa já ficava desesperada. Meu Deus, o que nós vamos fazer para Jesus, seus discípulos? Quantos são? Né? O que eles gostam, tal, né? E Marta era assim. Né? Marta estava lá toda preocupada que eu tenho que fazer comida para 13 pessoas, né? E tal. E Maria não. Maria estava lá, sentada aos pés de Jesus, Jesus falando, né? Trazendo ali a palavra, e Maria estava aquedada aos pés de Jesus. E aí Marta ali para lá e para cá, para lá e para cá, né? Vocês conhecem essa passagem, e chega e ela não aguenta, Marta não aguenta. Eu conheço muita gente assim, fala assim, Jesus, você não vai dar um jeito na minha irmã Maria? Eu aqui correndo para fazer tanta coisa e ela lá sossegada, ouvindo a tua palavra. Aí Jesus falou assim, Marta, Marta, você anda ansiosa por tantas coisas e uma só é importante. E Maria escolheu a mais importante e isso não lhe será tirado dela. Então, aonde está Maria? Aquedada aos pés de Jesus, né? E essa Maria, irmã de Marta, eu sempre quando lembro de Marta, essa passagem eu lembro, Marta, Marta. Quando vem Marta, Marta, se prepara que Jesus vai dar um puxão de orelha na Marta, e não na Maria. A outra passagem que nós vamos ver aqui, que cita Maria de Betânia, é quando o irmão dela morreu, né? Lázaro morreu. Lembra aquela história que ela estava ali, Lázaro adoeceu, e mandam chamar Jesus. Jesus está há 4 dias dali, melhor, Jesus está há 2 dias dali. E aí, o mensageiro demora 1 dia para chegar, chega lá, fala para Jesus, olha,
a Marta e Maria mandou dizer que aquele que você ama adoeceu. Está muito doente. Só isso. E Jesus vira para os discípulos e fala assim, ó, fica tranquilo que essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, né? E continua lá mais 2 dias. Quando Jesus chega, Lázaro está morto há 4 dias. E aí, tem aquela passagem de Marta, que Marta é a primeira que tem com Jesus. Ah, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala assim, Marta, né? Você acredita na ressurreição, que todo aquele que crê viverá, né? Aí ele chama Maria. Quando Maria vem encontrar com Jesus, a palavra diz que ela se lança aos pés de Jesus, no luto, né, chorando, porque já fazem 4 dias que o seu irmão está morto, né? 4 dias, né, morto, e Jesus chega ali, mata a Maria. Ela jamais imaginava que haveria qualquer solução, né? Ela não perde nada, ela fala, Jesus, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? E aí, então, imagina, nós estamos falando aqui do choro, do luto. O luto, irmãos, eu creio que muitos aqui já passaram, e quem não passou vai passar, porque é inevitável, né? Mas não tem nada que possa consolar. O único consolo que você pode encontrar é onde Maria estava, aos pés de Jesus, amém? Só Ele que consola, não que vai mudar, mas Ele muda a circunstância ali. Ele traz Lázaro de volta. Então, aqui, irmãos, quando eu coloco esse contexto para vocês começam já a se preparar para entender esse jantar na casa de Simão o leproso, onde Maria de Betânia chega lá com um vaso de alabastro, né? É onde nós vamos ver aqui, né, essa passagem de hoje, essa história que nós vamos retratar aqui da Bíblia. Ela traz aqui a Maria chegando lá aos pés de Jesus, né, chorando porque Lázaro tinha morrido. Depois disso aqui tudo, chega o momento do jantar lá na casa de Simão o leproso. Então, quando nós lemos aqui, vamos voltar aqui na leitura de Marcos, a palavra diz assim, ó, estando ele, no verso 3, em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume. Então, o que deu nessa Maria de Betânia levar um vaso de alabastro nesse dia, nesse jantar? Um vaso preciosíssimo que causou a maior confusão lá, com todo mundo, o que é isso, né? Um desperdício e tal, né? Por quê que Maria fez uma coisa dessa? Vocês vão saber encaixar as coisas aqui. Maria estava ali, né, para agradecer a Jesus. Por quê? Porque ela jamais, naquele dia que ela se lançou no pé de Jesus, para falar, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido, jamais ela imaginaria que Jesus pudesse ressuscitar Lázaro. Jamais. Quando Jesus fala assim, calma, Maria, né? Se você crê, né, na ressurreição, né, aquele que crê verá a ressurreição. Todo aquele que nele crê, né, vai ressuscitar também. Ah, eu sei que todo mundo vai ressuscitar. Não, mas eu estou falando agora, né? Então, Maria estava tão agradecida, que ela falou o seguinte, né? Eu vou lá nesse jantar e vou fazer isto. Então, os discípulos ficaram indignados, porque era um valor muito caro. Mas, irmãos, agora que você entende que Maria amava muito seu irmão, ela jamais pensava de ter Lázaro de volta, e a hora que ela recebe esse
presentaço de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro, o que acontece com Maria? Fica muito agradecida a Jesus, amém? Você começa a entender agora por que ela vai lá com um vaso de alabastro que custava 300 denários, que coisa, uma fortuna, e ela quebra aquele vaso ali de alabastro e unge Jesus, e todo mundo fica louco com aquela atitude. Bom, se você entendeu agora o impacto que aquilo trouxe para os discípulos, deveria ser também na nossa vida, quando nós paramos para saber, para ver que Jesus, assim como trouxe Lázaro para a vida da morte para a vida, também nos traz da morte para a vida. Amém? A morte de Jesus subiu naquela cruz pagar por todo o nosso pecado. E quando ele morre, né, passa por tudo e falou, está consumado. Irmãos, a palavra diz que Jesus morre e ressuscita no domingo. E nós ressuscitamos com ele. Amém? Assim como Maria ficou tão agradecida a Jesus, que ao ponto de quebrar aquele vaso de alabastro, nós também deveríamos falar assim, não, se eu estivesse no lugar dela, eu também faria isso, não faria? Você tem uma pessoa que você ama muito, que já morreu faz 4 dias, e chega Jesus e fala assim, ele viverá, e vive, tira a pedra e Lázaro sai para fora. Irmãos, você e eu ficaríamos agradecidos. Agora, por que nós não ficamos agradecidos pela nossa vida? Porque Jesus também fez isso por nós. Ao morrer nessa cruz, né, naquela cruz, Jesus, ele vai até o inferno, arranca as chaves das mãos de Satanás, né, e arrebenta a porta do inferno, nos libera do pecado e da morte. Então, assim como nós morremos com Cristo, nós vivemos com Cristo. Então, essa alegria, esse agradecimento de Maria também é nosso. Só que nós não temos esse entendimento, o quanto significa esse domingo da Páscoa. Mas eu quero, a partir dessa pregação, que cada um de nós comece a imaginar. Se não fosse Jesus ter feito o que fez, nós não teríamos esperança. Mas como ele fez, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Então essa é a primeiro entendimento aqui dessa mensagem, né? Mas irmãos, eu queria agora colocar aqui algumas situações que a gente tem para aprender com a atitude de Maria. No verso 8, né? No verso 8, a palavra, Jesus fala o seguinte, ela fez o que pôde, né? Quando você lê o verso 8, diz assim, ó, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-se para a minha sepultura. Quando fala que Maria, agradecida, porque ela foi lá agradecida, né? Vocês entenderam o porquê. Ela fez o que pôde. A pergunta que fica é se nós, agradecidos pelo que Jesus fez por nós, se nós temos feito o que pode, né? Para demonstrar esse agradecimento. Então, quando nós falamos aqui, sinceramente falando, você tem feito o que você pode para demonstrar a sua gratidão porque Jesus fez por nós? Eu, sinceramente, eu vou dizer que eu não tenho feito tudo o que eu posso. Porque a gente acaba não fazendo tudo que a gente pode. Ah, pastor, mas eu faço, eu sirvo a Deus. Mas será que você mesmo servindo a Deus, você serve com toda a sua possibilidade de fazer a obra? Não é verdade? Então isso aqui é uma reflexão. Maria fez o que pôde. Ela fez uma coisa que estava no alcance dela. Você tem feito tudo que está no seu alcance? Você tem feito tudo que você pode para demonstrar o seu amor, a gratidão por aquilo que Jesus fez? Então, eu vou citar aqui, né, em janeiro de 1793, um fato histórico na Alemanha, né?
Aconteceu no dia 11 horas da manhã, onde um homem chamado Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, ele começou uma reunião de oração que durou 100 anos. Eu vou repetir. No dia 13 de janeiro de 1793, um fato histórico aconteceu na Alemanha. Um homem, né, um cristão, ele começou uma reunião de oração. Sabe aquele relógio de oração intermitente? Numa cidade da Saxônia, chamada Vorávio, então ficou conhecido como Movimento Moravianos, que durou 100 anos. Caramba, quando a gente faz um trabalho de relógio de oração de uma semana, já é difícil. Um mês, muito difícil. 100 anos. E esse trabalho de oração de 100 anos resultou dessa cidade de Morávia, lá na Saxônia, o envio de 300 missionários para os confins da terra. Quem sabe não passou missionário desse aqui pelo Brasil e abriu igrejas aqui no nosso país. Porque lá atrás, né? Irmãos, quando você fala que você fez tudo que pode, não. Sempre tem a possibilidade de a gente estar fazendo mais. Né? Pensa num negócio grandioso desse, né? Uma oração que começou e ela perdurou intermitente por 100 anos, um relógio de oração, nessa cidade de Morávia, né? Lá na Saxônia, lá na Alemanha, lá para aqueles... Mas olha, o que foi que isso trouxe de positivo, pastor? Trouxe o envio de 300 missionários para os confins da terra. Todos os lugares que precisava chegar a palavra, dali surgiu pessoas que doaram recursos, movidos por essas orações, para que aquele missionário fosse, né, deixasse a família, deixasse seus interesses e fosse levar a palavra. Irmão, isso não acontece porque eu, pastor Aguiar, acordei de manhã e resolvi fazer um plano e trazer uma proposta aqui para a igreja. Isso é oração. Amém? Então, quando a gente fala assim, Maria fez tudo que pôde. Nós vemos um exemplo desse aqui, né? É a primeira lição que nós refletimos. A segunda lição, para nós refletirmos aqui na atitude de Maria, de Betânia, né? Tem várias Marias, vou citar aqui para vocês não acharem que é outra Maria. É Maria de Betânia aqui. A segunda lição aqui é que Maria deu o seu melhor. Quando a gente fala que Maria deu o seu melhor, quando essa passagem aqui fala do vaso de alabastro, que é uma essência raríssima, que é o nardo puro. Esse nardo puro, ele era extraído de um arbusto seco que só encontrava no monte da Himalaia. E naquela época não tinha transportadora para trazer aquela essência. Não tinha o Mercado Livre, não tinha a internet, transportadoras. Era lombo de camelos, meses para chegar. Então aquele perfume caríssimo, raríssimo, era caríssimo. Tanto é que os discípulos ficaram indignados. 300 denários. Pastor, quanto que é 300 denários? Tá bom. Um denário era equivalente a um dia de serviço. E Maria não era de uma família rica. Maria era de uma família muito, né, lutadora com a vida. E naquela época, a cultura dos judeus, as moças tinham que levar um dote para o casamento, né? E Maria estava fazendo a sua poupança. E a poupança dela, de anos e anos, resultou num vaso de alabastro que valia 300 denários. Se um dia de serviço é um denário, eu posso dizer que representava quase que um ano de serviço de Maria. Você já pensou? Você, moça, quando você tinha seu sonho de casar, ou você que ainda tem seu sonho, né? Juntar a vida inteira o seu dote para o casamento, para fazer aquele casamento. Aí a hora que você tiver tudo, uma coisa que poucas tinham ali, ela falou o seguinte: não importa
para que o meu sonho de casamento? Não importa. O que importa é que Jesus fez uma coisa tremenda, né, na minha vida, trazendo Lázaro de volta. Então, Maria não pensou duas vezes. Ela falou o seguinte: o que eu tenho de melhor? A minha vida inteira, a minha poupança da vida inteira dela, né? Eu acredito. Ela falou o seguinte: é isso que eu vou dar para o Senhor. E ela foi lá e quebrou aquele vaso de alabastro e ungiu o Senhor, né, com aquela essência. Tanto é que causou uma indignação tremenda, né, nos discípulos. Então, quando nós falamos aqui, né, ela deu o seu melhor, nós não temos dúvida aqui que isso aqui às vezes nós ficamos pensando, a gente faz alguma coisa, vai dar oferta para Deus, né? Você dá o seu melhor. Normalmente a pessoa fica olhando quando a pessoa não tem esse entendimento dessa gratificação de Deus na sua vida. Ele fica olhando qual é a menor nota que eu tenho, né? E se não tem na menor nota, também a maior não vai, né? Então eu não vou dar oferta hoje. Irmãos, vocês não imaginam o quanto Deus nos deu, quanto Deus nos dá, e que tudo é dele, e que ele tinha que ter o melhor, né? Maria deu o seu melhor. Eu não estou falando aqui para vocês para aumentar a oferta da igreja, não. Estou falando para entender aquilo que está em dar o seu melhor. Eu falei em finanças, mas pode ser no seu tempo para Deus, né? Quando nós falamos assim, Maria deu o seu melhor, nós temos dado o nosso melhor, né? Quando a gente fala em dar o seu melhor, às vezes nós nos vangloriamos de ser conhecedores da palavra, nem tanto, mais do que muitos, né? Aí você vê que a gente critica outras religiões que não conhecem a palavra, mas você vê a fé dessas pessoas de tirar o chapéu, né? Você vê pessoas que eu não recomendo aqui, que não é bíblico, mas assim, a gente entendendo a fidelidade. Pessoas que fazem peregrinações de até 200 quilômetros a pé, ou mais. E quando a gente fala de quem conhece a palavra, que está 15 minutos da igreja, fala assim, não, né? Ou não vai dar, não. Né? Ou é porque está muito frio, se está frio é porque está muito frio, se está calor é porque está muito calor, se está chovendo é porque está chovendo. Né? Então, quando nós olhamos para pessoas que não conhecem o Deus, não conhecem a palavra, mas ela tem uma fé, isso aí que é importante, né? A fé que a pessoa tem, né, é importante. Por isso, eu não posso deixar de citar Jeremias 2,13, que a palavra que Deus trouxe ao profeta foi muito forte. Ele falou assim, olha, o meu povo cometeu 2 crimes, em outra versão, 2 males. A mim me deixou manancial de águas vivas e trocou por cisternas rotas, piscinas furadas, que não retém água. Então, Deus, o Deus que tem tudo, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos serve, o Deus que é uma fonte de água viva, o Deus que pode todas as coisas, nós viramos as costas para Ele e vamos atrás de aquele que não pode fazer nada por nós. Então esse é o ponto, né, que nós precisamos falar. Será que nós estamos dando o nosso melhor para Deus? Agora vamos para a terceira lição. A terceira lição que Maria nos dá é que ela fez sacrificialmente a oferta dela. Então, a oferta que Maria fez, Maria de Betânia fez, foi uma oferta sacrificial, né? Para ela, que era uma pessoa pobre, né? Você poderia até cantar aquela, eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desci. Eu não sei o que é isso, maré, tal, mas tem uma música que fala que era muito pobre. Maria era uma pessoa pobre, né? Mas ela pegou a economia dela de 1 ano de vida, como nós dissemos, né? E ela entregou aqui na mão do Senhor, né, a hora que ela derrama todo aquele nardo sobre Jesus. Mas por que ela fez isso? Esse é o tamanho da gratidão que ela tinha no coração, né, por aquilo que nós já falamos aqui. Então, quando nós falamos nisso, nós temos que ver que às vezes nós
em termos de dar o nosso melhor, né, de falarmos aqui de fazer alguma coisa sacrificialmente, nós somos bons na hora do louvor. No louvor nós cantamos, né? Mas na prática é diferente. Tem um louvor que fala assim, né? Eu anotei aqui para não esquecer, que ele fala assim, né? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mas chega na hora da oferta, chega na hora de fazer alguma coisa, é só no louvor. Então, nós precisamos nos identificar com aquilo que nós louvamos. E começar a perceber que aquilo ali é uma realidade para nós, né? Então, nós temos que ter a verdadeira exaltação, nós temos que conhecer a palavra generosidade. É uma coisa que as pessoas não conhecem, né? Então, aí, eu tenho um livro que eu não me lembro aqui o autor, que ele fala o seguinte: você quer aprender generosidade? Compra um vaso de cristal, né? Enche ele de terra e coloque lá na mesa da sua sala principal, aonde você sempre está ali. Mas não põe flor nenhuma folha, nenhuma folhagem, nem flor, nem nada. Só o vaso de terra. Por quê? Para você olhar ali todos os dias e você saber que nós viemos do pó e ao pó voltaremos, né? Como Jó disse, né? Jó disse: nu viemos e nu voltaremos. Ninguém leva nada desse mundo, não é verdade? Vocês já viram gaveta em caixão? Não tem, né? Aí alguém disse que quando a pessoa morre, eles ainda põem a mão assim, para não deixar assim, para não pensar que está levando alguma coisa. Então a mão fica assim, ó, não está levando nada. Porque não tem. Nós viemos nu e nos voltaremos. O caixão não tem gaveta, ninguém vê. As pessoas têm muito bens. Elas olha, eu sou rico, eu sou poderoso, e ela se exalta a si mesmo pela sua riqueza, por aquela que ela conquistou, e quer mais e mais e mais. Mas eu pergunto, a pessoa é dona de tudo aquilo? Ela acha que é, mas não é. Quando eu sempre falava assim: é seu, então leva para casa. Mas se você não leva, é porque não é seu. Quando você morre, se nós não levamos nada, é porque não é nosso. Não é? Se fosse nosso, nós levávamos conosco. Se não é nosso, de quem que é? É do Senhor. Nós somos mordomos fiéis, não é, Douglas? O Douglas ministrou uma vez, né, na igreja, trouxemos uma ministração, um cursinho, né, de finanças, que fala sobre mordomos fiéis. O Senhor nos dá os talentos, a uns mais, outros menos. Aquele que multiplica mais, ele dá, mas aquele que não cuida bem, até o pouco que tem, lhe é tirado. Então, nada do que bem são nossos, é do Senhor. E Jesus fala para aquele homem, né, que teve uma rica colheita, que ele mandou derrubar o celeiro, fazer o celeiro maior e tal. Ele juntou, encheu aquele celeiro e falou: bom, agora eu posso ficar sem trabalhar a vida inteira, agora eu vou comer, beber e dormir, agora eu estou bem. Aí o Senhor falou assim: tolo, amanhã lhe pedirão a tua alma, e o que tens, para quem ficará? Irmãos, se o que nós temos não é nosso, adianta você querer só juntar e não usar. Se Deus nos fez a sua semelhança e Deus é generoso, né, como nós vimos aqui, né, Deus é maravilhoso e sempre é o mesmo de sempre, sempre nos abençoando, nós temos que também aprender a sermos generosos. Maria não teve problema. Tem pessoas materialistas que se apegam aos bens e morre, passa a vida inteira, até os 300 anos trabalhando para juntar dinheiro, não tem tempo
para viver bem, de abençoar alguém, de fazer aquilo que Deus toca no coração. Por que se nós entendemos que aquilo que nós temos não é nosso, que nós não vamos levar, então para que essa persistência de querer juntar, amontoar bens? E eu vejo lá, tem uma palavra lá em Eclesiastes, eu não me lembro, que eu não preparei para falar isso aqui, veio agora, que fala o seguinte, que Deus permite que as pessoas trabalhem, amontoem bens para Ele dar para aquele que Deus quer. Então, quando nós agradamos a Deus, Deus nos dá uma vida abençoada, e você sendo generoso, Ele também te abençoa mais e mais, né? Então, quando nós vemos aqui, em termos de generosidade, eu vou falar aqui para vocês uma história que está na internet, real, caso real, não é ilustração aqui para a ministração, não. Do senhor Tota e a dona Lourdes, né? Uma igreja batista central de Itaporanga, na Paraíba. O pastor foi lá no domingo, no culto, não sei quanto foi isso aí, mas está lá na internet, que é fato. Que ele falou o seguinte, gente, o programa de rádio que nós temos vai fechar, porque nós estamos com 2 mensalidades atrasadas, e o dono da rádio falou o seguinte, se até sexta-feira que vem não pagar, vai fechar o programa. Então, eu peço que a igreja ajude, senão vamos ter que fechar o programa. Aí, a dona Lourdes e o seu Tota eram um casal de membros lá, muito pobres. Bem, assim, eram meeiros, trabalhavam no sítio, a 6 quilômetros da cidade. E eles estão indo, terminou o culto, estão indo para casa a pé, 6 quilômetros. E aí a dona Lourdes fala para o seu Tota, ô Tota, a gente não pode deixar fechar esse programa, porque esse programa é uma bênção, muitas pessoas ouvem, é abençoado, ouvem uma oração, é libertado e tal, a gente não pode, a gente tem que ajudar. Aí o seu Tota falou, vai ajudar com o quê, né? Nós não temos dinheiro para ajudar. Uai, mas vamos ver. E está lá, andando e pensando. E aí, chegou numa hora lá que falou assim, nós temos que dar o que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor? O que eles tinham de melhor era um galo. Aí falou assim, olha, nós vamos dar o galo pro pastor. Tá, é o nosso melhor. É o que tinha de melhor. Aí, no dia seguinte, pegaram o galo, 6 quilômetros de viagem de novo, levaram lá na casa do pastor. Pastor, nós viemos trazer a nossa oferta, o nosso galo. Aí o pastor recebeu, abençoou e falou, o que eu vou fazer com esse galo, né? Olha só, aí começa a mão de Deus, né? Ele falou o seguinte, pô, eu vou fazer uma rifa. Não, mas rifa não é legal para a igreja fazer rifa, né? Não podemos, né, dar mau exemplo. Aí, peraí, o pessoal agora tudo é na internet, vamos colocar na internet, né, que nós temos um galo, se alguém quiser dar uma oferta pelo galo, já vamos. Aí colocou na internet, e o negócio rodou, né, da oferta do galo. Aí um pastor Jeremias Pereira, de Belo Horizonte, de uma igreja grande lá, não sei exatamente qual é, ouviu aquilo lá e foi lá no culto e falou, gente, né, tem uma igreja assim lá na Paraíba que vai perder o programa de rádio. Vamos juntar uma oferta, vamos mandar para lá? Vamos. Juntaram uma oferta e mandou para ele lá 2 anos de programa garantido, né? Aí, o pastor Jeremias Pereira, que eu não sei quem é, vai pregar no Canadá e conta a história da mulher que doou o galo, que eles tiveram essa aí. Aí a igreja de lá falou assim, mas e como é que está esse casal? Será que eles não estão precisando de alguma coisa? Aí viram lá, olha, eles não têm geladeira, que eles gostariam de tomar uma água fresca, né? Porque lá naquele sertão. Aí também o fogão dele também é fogão de lenha, aí deram uma geladeira e um fogão para eles, né? Mandaram lá do Canadá uma geladeira e um fogão. Aí, depois, eu não sei se foi o do Canadá que foi para Nova York, pregando lá na igreja, contou a história. E aí a igreja falou o seguinte, olha, eles são meeiros
Eles não têm a terra, né? Você sabe o que é meieiro? É um arrendamento, né? Eu vou lá, eu tenho um sítio, eu falo, ô Hélio, você quer ser meieiro? O que o Hélio produzir, metade é dele e metade é meu. Ele falou assim, olha, eles são meieiros, vamos juntar aqui um dinheiro e comprar a terra, o sítio para o seu Tota, e fizeram uma casa nova, que a casa dele estava caindo aos pedaços, né? E depois disso aí, irmão, né? A revista Christian Today, né? O cristão de hoje, né? A maior revista cristã do mundo, conheceu a história e mandou um repórter e vim lá para o sertão da Paraíba para entrevistar o casal, para contar essa história no mundo inteiro, né? Isso é generosidade, mas quando esse casal pensou em doar o galo, eles não pensaram assim, eu vou doar um galo e Deus vai me dar um galinheiro, né? Olha onde foi parar. Por quê? Porque Deus é generoso. Deus é generoso e Ele observa não, né, as nossas atitudes, né, para, olha, eu estou fazendo aqui, está vendo Deus? Né? Olha aí, né? Multiplica. Não. Deus é generoso quando Ele olha os nossos corações e vê as atitudes. A atitude daquele casal era que aquele programa não fechasse, né? Que o evangelho acontecesse. Então, nisso a gente vê, né, que Deus é um Deus abençoador e que as nossas atitudes, quando nós somos generosos, Deus também é generoso conosco, né? Então, aí nós vamos aqui, o que nós temos que aprender aqui nessa lição é que Maria deu uma oferta sacrificial. E a história dela, né, também rendeu, né, ficou no Evangelho. Aquele casal deram uma oferta sacrificial, deram o melhor que eles tinham. Não importa se o melhor deles era um galo, mas era uma oferta sacrificial, né? O que acontece aqui? Nós vamos para... Né? Então, primeira coisa que nós falamos, Maria fez o que pôde, Maria deu o seu melhor e Maria fez uma oferta sacrificial. Vamos para a quarta lição que nós aprendemos. Maria fez apesar das críticas. Então, quando você estiver fazendo a obra de Deus, não tenha dúvida que você vai ser criticado, tá? Quando a gente está fazendo as coisas assim para Deus, vai ter sempre aqueles que criticam. Então, vejam no verso 4, o que foi escrito aqui, ó. No verso 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Quem eram esses alguns? O dono da casa? Aqueles que iam passando na rua? Não, os próprios discípulos de Jesus. Pode um negócio desse? Os próprios discípulos de Jesus foram os que criticaram Maria. Ao invés de falar que atitude de uma mulher, né, coração agradecido, não. Onde já se viu um negócio desse? Então, quando você vai fazer a obra de Deus, tenha sempre em mente que você vai ser criticado. Só que, o que acontece aqui, né? Quando nós vemos essa crítica, eles falam aqui na sequência, porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Irmãos, entre as pessoas que se indignaram, estava um conhecido chamado Judas Iscariotes. Esse era uma pessoa entendida de finanças, era o tesoureiro da comitiva lá de Jesus. Então, esse homem, quando se indignou que podia ajudar os pobres e tal, com certeza ele não estava interessado em nenhuma filantropia. Ele estava interessado era pegar aquele dinheiro, aquela grana. Onde já se viu, né? Se aquele dinheiro fosse dado aqui, com certeza, do jeito que ele era ladrão, né? A palavra diz que Judas pegava o dinheiro, né, ali das pessoas, né, a oferta. Então, mas assim, o que fica para nós é que você vai ter crítica, vai ser sempre mesmo sendo da igreja criticando, mas não pare, porque Maria, né? Maria, ela não é por isso que as pessoas ficaram indignadas, não, ela falou assim, não, eu vim para fazer isso e vou fazer isso. Então a obra de Deus não pode parar por causa das críticas. E Judas ficou tão indignado, se você ler na sequência, ele saiu dali,
daquele jantar, depois do jantar na casa de Simão o leproso, e vai procurar o sacerdote e se compromete a entregar Jesus por 30 moedas de prata, né? Então, a outra lição aqui, né, é que as críticas vão acontecer, mas nem por isso deixe de fazer aquilo que Deus preparou para você fazer. A quinta lição, né? Ela fez para agradar Jesus. Ela fez para a pessoa certa. Quando nós vimos o verso 6 a 7, aí quando eles começaram a murmurar contra a atitude de Maria, Jesus tomou a palavra e disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre vocês terão convosco, e quando quiserem podem fazer o bem, mas a mim nem sempre me tendes, né? Jesus falou assim: daqui a pouco eu não estou mais aqui, né? Os pobres vocês vão ter sempre, né, para fazer aí caridade com ele. Então, uma outra coisa também que as pessoas criticaram foi a atitude de Maria soltar os cabelos e enxugar os pés de Jesus, né, com os cabelos. Por quê? Para nós não significa nada, mas uma mulher, na cultura judaica da época, a mulher, quando soltava os cabelos, que não fosse na intimidade com o marido, ela era uma mulher mal falada, né? Então o pessoal já falou assim: olha só, se Jesus não intervém, eles iam molestar, iam expulsar aquela mulher dali, falando que ela não era digna, só porque ela soltou os cabelos e enxugava os pés de quem? De Jesus. De quem? Né? Irmãos, você fazendo isso para Jesus, o mestre, a oportunidade da vida, todos podiam estar fazendo alguma coisa, estavam criticando. Então, quando nós falamos, Jesus falou assim: ela fez uma boa ação para mim. Ela me ungiu com antecedência para a sepultura, né? Aí, quando você lê Mateus de 25, de 33 a 46, que Jesus está pregando ali, ele fala o seguinte, né? Vai ter o momento em que porão as ovelhas à sua direita, ou melhor, as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E aí dirá: apartai-vos de mim, né? Para as ovelhas falar assim, ó, bem-vindo, bendito. Vou começar de novo. Para os da direita dirá: benditos do meu Pai, né? Vinde para o gozo do seu Senhor. Então, os da direita, Jesus fala assim: vinde, bendito do meu Pai, para o gozo do seu Senhor. Para os da esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aí as pessoas falarão: Senhor, o que nós fizemos para ti? Para ficar tão bravo assim com a gente, né? Falou assim: o que vocês fizeram para mim? Quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive frio, não me vestiste. Quando eu estive doente, não me socorreste. Quando eu estive preso, não me visitaste. Quando deixasse de fazer a qualquer um desses pequeninos, a mim deixasse de fazer. Então, irmãos, aí nós queremos só trazer aqui um entendimento, né? Ninguém vai para o céu, né, porque ele ajudou os pobres. Ninguém vai para o céu porque ele é generoso e gosta de dar boas ofertas na igreja, né? Se você ajuda os pobres, né, não é para ir para o céu, mas é porque você é um cidadão do céu, amém? Eu vou repetir: ninguém vai ao céu porque ajudou os pobres, ninguém vai ao céu porque é generoso, dá boas ofertas, ninguém ajuda os pobres para ir para o céu, mas é porque nós somos cidadãos do céu. Então, muitas pessoas confundem isso aí. Então, se você não ajuda os pobres, a palavra, se você é cristão, entendendo isso aqui, você não vai ajudar os pobres para ser salvo. Você vai ajudar os pobres porque você é salvo. Nós temos a salvação. Por isso, porque nós sentimos, né, o privilégio de sermos quem somos, então nós ajudamos, não para ser salvos. Amém? Quando nós falamos aqui também, a pessoa que está cheia de Cristo, cheia da palavra de Deus, ela está cheia do bom perfume de Cristo. É isso que nós esperamos. A cada dia a gente vai se enchendo da palavra,
o bom perfume de Cristo começa a exalar na minha vida, na sua vida, e aí a gente vai vendo a identidade do verdadeiro cristão. A sexta lição, né? Estamos caminhando já para o fim aqui. Maria Bethânia fez no tempo certo. Tá? Ela derramou o perfume e ungiu Jesus. Né? No verso 8, a palavra diz assim, ó, ela fez o que pôde, antecipou-me a ungir a sepultura. Olha só. Lembra a crucificação de Jesus? Que hora que ocorreu a morte de Jesus? Quem sabe? Pode falar. A hora nona, que é 3 da tarde, né? E os judeus tinham a hora, respeitava lá o Shabat, né? Então, algum tempo antes de escurecer, eles não podiam mais fazer mais nada. Então, quando Jesus morreu, que eles tinham que ir lá pegar autorização de Pilatos para poder guardar o corpo, que se deixasse ali seria comido por aves. Então os judeus tinham pouco tempo, tinham menos de 2 horas, ou pouco mais de 2 horas, para cuidar do corpo, para descer da cruz, para conseguir autorização, para arrumar onde ia sepultar e preparar o corpo de Jesus. Né? Trazer aquela mortalha, né? o sudário lá que cobriu o rosto e tal. Então, veja bem, foi uma correria intensa. Conclusão, não conseguiram preparar o corpo de Jesus como se deviam. Então o que as mulheres combinaram? Quando terminar o sabá, no domingo, nós vamos lá na sepultura preparar o corpo de Jesus. Não é isso? Diz a palavra. Então, Maria de Betânia, sem saber tudo isso, antecipou, ungiu Jesus com a melhor essência que ele merecia, não é? Por isso Jesus falou assim, essa mulher fez uma boa ação comigo, né? Ela antecipou, né? Aquilo que ele não falou com essas palavras, mas depois a gente vê os fatos, aquilo que vocês não vão conseguir fazer, ela fez. Olha que coisa. Então você fazer a coisa certa na hora certa. Qual a lição que nós ficamos com isso? Faça o que você pode hoje, não deixa para amanhã, porque pode ser que você nunca mais vai conseguir fazer, não é? Trazendo isso para a nossa vida. Quantas coisas nós não nos atentamos que nós deixamos de fazer coisas que deveríamos fazer? Por exemplo, vamos pensar aqui, a atitude de Maria aqui, ungir o corpo de Jesus, foi uma situação, mas pensa na nossa vida familiar. Quantas pessoas que têm pais vivos e faz um tempão que nem liga para o pai ou para a mãe? Para dar um telefonema, como é que você está? Tudo bem? Queria saber se precisa de alguma coisa, né? Então, faça hoje o que se pode fazer hoje, no tempo certo. Porque senão depois você se arrepende. Amém? Porque as pessoas são muito assim, vai correria, e não tem um tempo, né? Pessoas que às vezes tanto tempo não fala com o pai, não fala com o parente, com o irmão e tal, e depois aí acontece alguma coisa. E aí a pessoa vai chorar. Aí você vê a pessoa lá no velório chorando, ela está sentindo, não é remorso mesmo, consciência pesada. Eu nunca vi tantos elogios, né? Quem vai em velório que nem tem lá no velório, né? O que adianta, né? A pessoa elogiando o defunto lá não está ouvindo nada, não é? Por que não faz o elogio em vida? Não é verdade? Então a gente tem que mudar as nossas atitudes e parecer mesmo um cristão. Ser um cristão, não é parecer, né? Começar a elogiar a pessoa por aquilo que ela fez de bem. Então, a pessoa fez assim, olha, parabéns. Porque as pessoas hoje só costumam ver os defeitos, as falhas. Você não fez aquilo, você não fez aquilo outro. Então, nós temos que começar também a reconhecer os valores, né? A agradecer a Deus pela vida da pessoa e trazer um momento de oração. Então, nisto, nós vamos fazer a coisa certa no tempo certo. Porque daqui a pouco não dá mais tempo, né? Maria, ela nos ensina essa lição porque ela ungiu Jesus no tempo certo.
As outras não conseguiram porque na hora tal, e depois Jesus ressuscitou, né? Amém, glória a Deus, né? Então, uma outra última lição aqui que nós aprendemos com Maria. Então, o que nós vimos aqui? Que ela fez o que pôde, ela deu o seu melhor, ela fez uma oferta sacrificial, ela fez apesar das críticas, ela fez para agradar a Jesus, ela fez para a pessoa certa, né? Que é Jesus, e fez no tempo certo. E agora a última reflexão, ela fez para a eternidade, né? Ela fez para a eternidade. No verso 9, Jesus falou assim, ó: em verdade, eu vos digo, aonde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Aí eu pergunto, o que nós temos feito na nossa vida? Vai ficar o dia que nós não estivermos aqui? Coisa ruim não serve. Coisa boa, né? Coisa ruim, eu vou dar um exemplo na Bíblia. Do rei, para nós fecharmos aqui, o rei Acasias. Acasias não, o rei Ezequias. Eu troquei aqui o nome aqui. Se você ler lá, por exemplo, se quiser depois ler, é o rei Ezequias, lá em 2 Reis 2:20. É isso? Onde eu marquei aqui. 2 Reis. É isso, não é isso? 2 Reis 20. O rei Ezequias, ungido aos 25 anos, morreu aos 54 anos, e quando ele tinha 39 anos, ele estava no auge do seu reinado, ele estava numa guerra contra a Síria, e uma enfermidade de morte. Lembra aquela passagem que Isaías chega para ele e fala, já foi pregado aqui, tá? Ele fala o seguinte, rei Ezequias, Deus manda eu vir falar aqui para você arrumar a sua casa que você vai morrer, né? Olha só, né? Dura palavra, né? Aí, Ezequias, até então, tinha sido um rei muito bom. E ele, quando Isaías, profeta, dá essa informação, que Deus mandou falar para ele que se prepara, arruma a sua casa, que você vai morrer, a palavra diz que ele vira para a parede e começa a chorar e falar com Deus. Senhor, né? Eu fiz tudo que o Senhor mandou. Então, para a pessoa falar com Deus, todo mundo fala, né? Mas convencer a Deus a dar mais 15 anos, ele tinha bons créditos, não é? Então, Ezequias, até então, era um bom rei. Tinha mérito, crédito na conta com Deus, que ganhou um bônus de 15 anos, e ainda, Deus falou o seguinte, você vai vencer a Síria. Ótimo. Só que aí esse rei, muito ousadinho, né? Falou assim, me dá uma prova aí, que o senhor vai cumprir isso aí mesmo, né? Que é do senhor, esse negócio aí é verdadeiro. Que prova que você quer? Ó, eu já vi, né? O que o mundo gira, né? Eu sei que ele vira, né, gira para frente, que é natural, que sempre está evoluindo. Mas aí eu quero ver que você mude o ângulo 10 graus, não para frente, mas para trás. Quero ver voltar, né? Para frente todo mundo vai, né? O tempo vai para frente, sempre assim, né? Aí Deus falou, tá bom, eu cumpro isso aí, e cumpriu. Aí, o que aconteceu? Tudo que Deus falou, ele recebeu. 15 anos, foi curado da doença, venceu os assírios. Só que, aí que vem a pisada de bola. O problema do crente, irmãos, é quando ele recebe uma bênção e ele vira, né? Esquece de ser a quem ele era até receber a bênção. Até receber a bênção, ele é, oh Deus, né? Tá sempre pedindo, precisando e junto com Deus. Quando ele recebe a bênção, o que aconteceu com o rei Ezequias? O rei Ezequias ficou famoso, porque ele venceu os assírios e as pessoas souberam que o tempo voltou 10 graus, né, na posição do sol, tudo e tal, e ele começou a ser visitado por reis que começaram a bajular ele, e veio visitar ele quem? O rei da Babilônia. E aí, ele recebe a comitiva lá no palácio e vai e fala para o pessoal, eu sou o cara, né?
Deus não, né? Mas ele é o cara, né? Eu venci os assírios, eu ajuntei tesouro, e foi lá e mostrou todos os tesouros que ele tinha, mostrou do templo, todos os ouros. Aí quando aquela comitiva vai embora, Deus manda o profeta Isaías de novo lá. Falou assim, olha só, por que você, né, se exaltou, não me colocou, né, como eu fiz para você? Em nenhum momento você exaltou a glória de Deus e você mostrou toda aquela riqueza dos seus tesouros para o rei da Babilônia. O rei da Babilônia, que ainda não era o império, vai voltar e vai levar para ele, vai saquear todo o seu ouro, o teu tesouro, vai levar preso todos os filhos de Israel, vão ser levados ao cativeiro, e ainda seus filhos serão levados como eunucos, castrados. Irmão, que palavra dura, né? Que palavra dura para quem tinha acabado de receber uma bênção de um bônus de 15 anos mais de vida, né? Não é verdade? E o que aconteceu com o rei Ezequias? Ele chorou? Aí que a coisa fica interessante. Ezequias vira para o profeta e fala assim, boa é essa palavra. Hã? O que você disse? Boa é essa palavra. Como assim? O inimigo vai vir, vai destruir tudo, vai, por causa disso, da sua atitude, vai levar todo o ouro, vai levar o ouro do templo, vai levar os seus filhos do Israel cativos, e não só isso, vão castrar os seus filhos. E você fala, boa essa palavra? Ele falou assim, sim, porque assim eu ficarei em paz, não terei com quem me preocupar. Irmãos, para nós fecharmos, se nós que temos colocado na brecha pela nossa família, pela nossa igreja, pelo reino de Deus, não podemos sair da brecha nunca. Se amanhã nós não estivermos preocupados com a posteridade, né? Onde nós estaremos? Então, esse rei foi a maior decepção, né? Sem contar outras, né? Do próprio filho dele, do que aprontou, né? Se antes ele não tivesse tido os 15 anos que Deus deu para ele. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte, de uma mulher, Maria de Betânia, que fez para a eternidade, aonde for pregado o evangelho será falado do feito dela. Agora, um rei que tinha tudo para fazer a diferença pelo seu povo, porque para isso ele foi eleito rei, ele falou, olha, estou nem aí, né? Problema das gerações futuras. Então, só para nós fecharmos aqui, eu quero citar um evangelista, David Livingstone, em 1813, época do avivamento. Ele foi enviado, em inglês, né, foi enviado para a África para fazer um trabalho missionário. E ele nunca voltou para a Inglaterra em vida. E ele teve uma época lá que ele foi atacado pelos leões, os leões pegou o braço dele, ficou destroçado, mas ainda assim ele continuou. E aos 60 anos ele morreu. E aí, quando ele morre, né, os ingleses vão lá na África, eu esqueci aqui a cidade, a comunidade dele lá na África, e buscar o corpo para trazer para a Inglaterra. Esse homem fez uma obra tão espetacular lá na comunidade africana, que os africanos falaram assim, ó, você vai levar o corpo dele? Não, vamos levar o corpo dele sim. Aí os africanos falaram assim, tá bom, você pode levar o corpo dele, mas o coração dele fica, porque o coração dele estava conosco. Ele amou a África, ele cuidou da África, ele viveu a África, então o coração dele fica. E chegaram num acordo, tiraram o coração dele, enterraram lá na África, e tem um memorial para a glória de Deus em memória do David Livingstone, né? Um nome complicado aqui. David Livingstone, é David Livingstone. Então,
E lá, o corpo dele está lá na abadia, lá em Londres, também não estou aqui com o nome direitinho, mas é uma vida que fica para a glória de Deus e em memória da pessoa. Quando nós estamos falando aqui da atitude de Maria de Betânia, né? Ela fez o que pôde, ela deu o seu melhor, ela fez uma oferta sacrificial, ela fez para a pessoa certa, no tempo certo. Quantas coisas que nós aprendemos nesse relato aqui da mulher que quebrou aquele vaso de alabastro, não? Quanto? Então isso é que nos faz assim, pessoas melhores, saber que nós não estamos fazendo tudo. Porque quando você acha que você está fazendo tudo, você fala, estou bem. Mas não, nós não estamos fazendo nada perto do que nós podemos fazer. Nada no bom sentido, né? Então, eu convido você a ficar em pé agora para nós encerrarmos e agradecer a Deus.